Olá, boa tarde. A legislação que garante os direitos trabalhistas a empregados domésticos completou uma década. Ela foi criada para melhorar as condições desses profissionais. Apesar dos benefícios, o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu. Eu sou Rafaela Vivas e as discussões em torno dos 10 anos da legislação é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. O Supremo Tribunal Federal nega a extensão do prazo de medidas econômicas contra impactos da Covid-19. Tribunal de Justiça de São Paulo autoriza penhora de milhas aéreas do ex-piloto Emerson Fittipaldi para pagamento de dívida. E ainda, Justiça Restaurativa. Em Alagoas, o programa vai ajudar a resolver conflitos dentro da escola. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de prorrogação das medidas econômicas adotadas durante a pandemia da Covid-19. E quem tem as informações ao vivo e traz para a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse julgamento foi no plenário virtual. Quem apresentou essa ação foi o Partido Comunista do Brasil, pedindo para que as medidas econômicas adotadas pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda durante a pandemia fossem mantidas até o fim da declaração de emergência em saúde pública nacional ou internacional. Relembrando, esse Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda permitia a suspensão do contrato de trabalho e também da jornada e do salário. O governo federal que arcava com essa diferença da remuneração. Bom, na ação, Rafaela, o partido alegou que esse programa foi uma importante garantia contra a ruína de diversos setores da economia e protegeu os trabalhadores mais vulneráveis. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que no Brasil essa emergência terminou um ano atrás e a emergência em saúde pública internacional acabou em janeiro deste ano. Por isso, o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que o pedido do partido não tem amparo na Constituição. Todos os ministros seguiram o voto do relator, Rafaela. Muito obrigada, Carol, pelas suas informações mais uma vez. O ministro Dias Toffoli suspendeu a cobrança exigida no âmbito do ICMS como receita do Fundo Estadual de Infraestrutura do Estado de Goiás. A decisão será submetida a referendo do plenário em sessão virtual no próximo dia 14 de abril. Na decisão, o ministro Dias Toffoli destacou a jurisprudência da Corte sobre a inconstitucionalidade da vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Além disso, ressaltou que apenas uma lei complementar federal pode regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. O Ministério Público Federal pediu que investigação contra detidos em frente a quartéis no Acre e no Pará, no dia 8 de janeiro, ocorra na primeira instância da Justiça Federal, nos locais das detenções e não no Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Érica Picelli. O pedido do Ministério Público Federal foi enviado nesta terça ao ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos referentes aos atos de vandalismo que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília. Na manifestação, além de pedir que as 12 pessoas presas em frente a batalhões do Exército nas cidades de Rio Branco, no Acre, e Belém, no Pará, possam responder pelos atos na primeira instância da Justiça Federal de onde foram detidas, o MPF requereu a imediata concessão de liberdade aos investigados. Segundo a PGR, não há indícios de que essas pessoas tenham se associado àquelas que estavam acampadas no quartel-general do Exército na capital federal ou em outros estados. A Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o afastamento do juiz Valmir Maurici Júnior da 5ª Vara Civil de Guarulhos, que aparece em imagens agredindo a esposa. A decisão é provisória e será submetida ao órgão especial do TJ na semana que vem. A 3ª Vara Civil de São Paulo autorizou a penhora de milhas aéreas do ex-piloto Emerson Fittipaldi para o pagamento de uma dívida.
O atleta do automobilismo deve cerca de R$ 690 mil e fez um acordo com a Justiça para quitar o valor. A reportagem é de Evne Araújo. O magistrado determinou que as empresas de milhas aéreas deixem de pagar a Emerson Fittipaldi créditos que ele venha receber. A penhora vai durar até que o valor total da dívida seja atingido. A decisão foi tomada após o ex-piloto não pagar R$ 691 mil, incluindo juros e correção monetárias, acordada na primeira fase do processo. O caso, aberto em 2014, é relacionado à falta de pagamento do aluguel de um imóvel em São Paulo, onde funcionava uma concessionária de veículos. Na ocasião, Fittipaldi reconheceu a dívida na Justiça e se comprometeu a quitá-la em um único pagamento. No entanto, o crédito não foi sanado. Segundo o atleta, o acordo não foi cumprido por circunstâncias alheias à vontade dele. E a Justiça de São Paulo mandou apreender o passaporte e suspender a carteira nacional de habilitação do ex-jogador de futebol Marcelo Pereira Sursim, o Marcelinho Carioca, por conta de uma dívida de R$ 143 mil com um hospital particular. O ex-atleta do Corinthians pode recorrer da decisão. A seguir, vamos falar sobre os 10 anos da legislação que garante os direitos trabalhistas a empregados domésticos. Os detalhes em instantes, voltamos já. O projeto que prevê o funcionamento 24 horas por dia para as delegacias da mulher em todo o Brasil foi sancionado pelo presidente Lula. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. As mulheres que procurarem por atendimento deverão ser atendidas em salas privadas, preferencialmente por policiais do sexo feminino. No caso das cidades onde não há uma delegacia especializada para as mulheres, o atendimento deverá ser feito em uma delegacia comum, de preferência por uma agente especializada. O presidente Lula também sancionou um projeto que cria um programa de combate ao assédio sexual em órgãos públicos e em instituições privadas que prestem serviços ao governo. Em 2013, a Emenda Constitucional 72 estabeleceu igualdade de direitos entre trabalhadores domésticos e os demais. A promessa era melhorar as condições desses profissionais, mas 10 anos depois o resultado não foi o esperado. Confira na reportagem de Carolina Chaves. Marisa Lopes da Silva tem 63 anos, trabalha há 16 na mesma casa e com todos os direitos garantidos. Há 10 anos, ela passou a ter ainda mais garantias, como horas extras e o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu acho que com o passar do tempo as coisas melhoraram bastante. Os benefícios a que Marisa tem direito já valiam para outros trabalhadores, mas só começaram a ser pagos aos domésticos após a Emenda Constitucional número 72 de 2013. A legislação estendeu à categoria mais de 30 direitos, como salário mínimo, salário maternidade, 13º, férias e licença paternidade. Mas nem todos os trabalhadores domésticos tiveram a mesma sorte de Marisa. O aumento de direitos foi anunciado com a promessa de dar mais proteção à categoria, mas o que se viu foi um efeito contrário. Segundo dados do IBGE, o número de profissionais com carteira assinada diminuiu nesses 10 anos. O Brasil tem quase 6 milhões de trabalhadores domésticos. Em 2013, 1.900.000 eram registrados. No ano passado, esse número caiu para 1.500.000. Já os trabalhadores sem registro passaram de 4 milhões em 2013 para 4.300.000. Muitos empregadores demitiram as funcionárias e passaram a contratar diaristas. Pela legislação, se o profissional trabalha até 2 dias por semana, não há relação de emprego. E até mesmo entre os que estão registrados, a segurança não é total. Segundo a presidente da Associação Brasiliense das Empregadas Domésticas do Distrito Federal e entorno, Samara Nunes, a principal reclamação que chega ao sindicato é a falta de recolhimento da contribuição para a Previdência.
o recolhimento da Previdência, que trabalham 10, 15 anos em uma casa, quando ela vai averbar esse tempo de serviço para se aposentar, não está recolhido, né? E, assim, a não assinatura da carteira de trabalho, o cumprimento da carga horária, muitas trabalhadoras não sabem sequer dos seus direitos e de seus deveres. Bom, para a gente saber mais sobre direitos e deveres dos empregados domésticos, a repórter Carolina Chaves conversou com o advogado Leonardo Moreira, que é especialista em direito trabalhista. Vamos acompanhar. Doutor Leonardo, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. E eu já começo perguntando, né? Quando que há vínculo empregatício? Se a trabalhadora vai até uma residência 2 vezes por semana, 3 vezes, quando isso caracteriza um vínculo empregatício? Então, na verdade, hoje, assim, não existe na legislação algo que diga se é 2 ou 3 vezes que gera o vínculo, né? Há um entendimento majoritário no Tribunal Superior do Trabalho de que, a partir de 3 vezes por semana, geraria esse vínculo empregatício daí. Obviamente que, né, a empregada que se sentir lesada, e já teve decisões que com 2 vezes na semana, a diarista indo 2 vezes por semana, gerou vínculo, sim. Agora, doutor, quais os principais avanços na legislação que o senhor destacaria? A gente teve a emenda constitucional, né, que completa 10 anos, e também a reforma trabalhista, né, que também envolve esses trabalhadores. Na verdade, assim, a PEC, né, essa emenda constitucional que está completando 10 anos, o principal avanço dela foi igualar os direitos das trabalhadoras domésticas aos dos demais trabalhadores, né? Então, desde a questão das horas extras, com a questão do fundo de garantia e adicional noturno e demais direitos, né? Então, esse foi o grande avanço. O problema é que a gente tem visto um aumento da informalidade. Então, apesar dos avanços na legislação, aumentou-se a informalidade pós-legislação. A gente pode dizer, então, que comprometeu os direitos conquistados pelas domésticas, é isso? Com a formalização desse trabalho, tanto com a emenda quanto com a reforma de 2017? Então, como eu estava falando, a PEC, ela colocou ali que os empregados domésticos devem ser registrados, ter os seus direitos garantidos. O que aconteceu é que muita gente manteve seus funcionários na informalidade, obviamente porque traz um ônus maior para o empregador, né? Esse empregador ele tem vários ônus que ele não pagava antes e que agora ele tem que pagar, e muitos acabaram sendo afetados porque acabaram tendo rescindido os seus contratos ou simplesmente demitidos para recontratados na forma de diarista 2 vezes por semana. Então, essas situações que acabaram prejudicando também daí as domésticas no caso. Os empregados domésticos, eu falo as domésticas porque, na verdade, 92% dos trabalhadores domésticos acabam sendo mulheres. Agora, doutor Leonardo, por causa disso, quais os direitos desses trabalhadores, né, foram prejudicados, que foram garantidos com a emenda constitucional e que eles não têm, né, respeitados, ou então não está sendo garantido isso para eles? Na verdade, são os direitos básicos ali, como a questão do próprio fundo de garantia, né, e, consequentemente, a multa do fundo de garantia em caso de rescisão, a própria questão do limite de uma jornada estabelecida em lei, que para todos os trabalhadores, 44 horas, né, o limite da jornada. Então, todos esses direitos acabam sendo desrespeitados, e principalmente também no caso das domésticas, que a gente vê com frequência a questão do intervalo intra-jornada, que é aquela pausa para alimentação e descanso, né? Que, infelizmente, o normal é não ser respeitado, né? Doutor Leonardo, qual a orientação para a trabalhadora que se sentir lesada, né? Na matéria, tem um exemplo de que há muito registro do não recolhimento da Previdência, né? E na hora da rescisão, por exemplo, tem a surpresa de que o benefício não foi recolhido pelo empregador, né? Qual a orientação para essas pessoas? O que acontece é que, obviamente, sem o registro, se a empregada não faz o recolhimento do INSS, ela realmente não vai ter nenhum recolhimento feito por parte do empregador.
o que essa empregada tem que buscar é uma orientação de um advogado ou até mesmo uma orientação através do Ministério Público do Trabalho, né, para garantir os seus direitos perante a Justiça do Trabalho, né? Então, a gente percebe que a legislação ela tem uma boa intenção. O que acontece é que a gente, na prática, a gente não vê essas boas intenções muitas vezes se concretizarem. E como eu já falei, houve um aumento na informalidade só que houve uma redução no número de processos trabalhistas de domésticas. Então, isso é preocupante, porque ao mesmo tempo que elas têm os direitos, a gente percebe que muitas não procuram exercer esses direitos, mesmo após uma rescisão ou uma dispensa de um trabalho, né? Ok, doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, precisando, estamos à disposição. A seguir, em Alagoas, programa Justiça Restaurativa vai ajudar a resolver conflitos entre alunos. As informações em instantes, voltamos já. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater o tráfico internacional de drogas. 6 pessoas foram presas em São Paulo. São funcionários de empresas terceirizadas que trabalham para as companhias aéreas dentro do aeroporto de Guarulhos. As drogas eram enviadas ao exterior por meio de troca de bagagens. De acordo com as investigações, 2 passageiras de Goiânia foram presas por tráfico internacional ao chegarem em Frankfurt, na Alemanha. Elas afirmaram que tiveram suas bagagens trocadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. As brasileiras continuam presas. Em outra operação, a Polícia Federal cumpre 4 mandados em Salvador, na Bahia, para combater a organização criminosa que agia contra instituições financeiras. As informações com Ana Paula Starling. A Operação Terra Prometida conta com o apoio da Polícia Militar da Bahia. Na mira da PF, uma quadrilha que assaltava bancos utilizando explosivos. Esta é a segunda fase da operação, que em setembro do ano passado impediu parte da organização criminosa de assaltar uma das agências da Caixa Econômica na cidade baiana de Terra Nova. Agora, os outros integrantes da quadrilha foram identificados e os policiais estão cumprindo 2 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão. Os investigados vão responder pelo crime de furto qualificado com uso de explosivo e podem pegar até 18 anos de reclusão. O Ministério Público Federal de Sergipe pediu à Justiça que a União pague R$ 128 milhões em indenizações referentes à morte de Genivaldo de Jesus Santos, morto em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em maio do ano passado, na cidade de Umbaúba, a 100 quilômetros da capital. O pedido atende a uma ação civil pública ajuizada pela Educafro Brasil, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, e pelo Centro Santo Dias de Direitos Humanos. Essa iniciativa tem como objetivo trazer a reparação de dano moral coletivo e dano social sofridos pela população negra e pelo povo brasileiro de modo geral. O Judiciário de Alagoas realiza mais uma ação para tentar conter a violência nas escolas. O programa Justiça Restaurativa vai ajudar a resolver conflitos entre alunos. O desembargador Tutimé Zairan, presidente do NUPEMEC, e o juiz José Miranda lançaram o programa Justiça Restaurativa na Escola. A primeira unidade de ensino a receber o programa foi a Escola Estadual Mário Brode. A justiça restaurativa pode ser compreendida como a busca da solução de conflitos por meio do diálogo e da negociação, com a participação ativa da vítima e do seu ofensor. O que a gente quer é fazer as pessoas felizes, né? Que as pessoas sigam o seu caminho. A restaurativa é um instrumento de fazer com que as pessoas restaurem relações, situações que estão com dificuldade no momento e que possam se recuperar e continuar. O projeto será desenvolvido através de uma parceria com a UNIT,
que já possui experiência no assunto. A justiça restaurativa, ela realmente é de cunho social, então nada mais que a escola, que é o berço ali da comunidade e da família, para que esse novo olhar, esse novo tratamento dentro das questões tanto jurídicas quanto as questões sociais sejam tratados. A ideia é que os nossos professores, que são facilitadores, que já atuam junto ao juizado da violência doméstica, eles também participem, venham aqui, né, para fazer essa justiça restaurativa junto aos alunos, com os alunos da UNIT e junto aos alunos aqui da Escola Estadual. O desembargador Tutimés Ayran destacou que esse projeto nas escolas tem como objetivo levar a paz também para os ambientes escolares. Há conflitos dentro da escola que precisam ser enfrentados e resolvidos, não é? Exatamente para que ele não se transforme num grande conflito ou num grande problema, né? Então, a intervenção na escola, no sentido de restaurar os vínculos societários, né? Abalados, por exemplo, pela prática do bullying, é absolutamente importante, né? É uma forma de fazer a paz, não é? Restaurando esses vínculos. O diretor da escola disse que muitos alunos trazem conflitos de casa que acabam refletindo na sala de aula. Segundo ele, a chegada do projeto vai trazer um ambiente mais saudável dentro da escola. O fato de o Tribunal de Justiça, juntamente com o NIT, entre outras, a própria Secretaria da Educação, que está também inserida nisso, vai só somar, fazer com que realmente possamos suavizar, pelo menos, determinadas situações um tanto graves, complicadas nessa área. E como o próprio nome diz, né, a justiça restauradora, ela vai sim restaurar muito, principalmente o nosso alunado que tanto precisa. O prédio do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília foi iluminado de uma cor diferente da tradicional. A ação faz parte da campanha Abril Verde, criada para conscientizar sobre a prevenção de acidentes de trabalho. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. A iniciativa é uma forma de chamar a atenção da sociedade para a importância da promoção de um ambiente laboral seguro e saudável. O nosso trabalho é julgar, não é? Julgar, e quando nos deparamos com um acidente de trabalho já é um fato consumado. Então o importante é transmitir para a sociedade que é necessário que haja boa prática, o desenvolvimento das boas práticas para deixar sempre atenta essa luz acesa, essa luz verde da esperança, para que o trabalho seja exercido de forma segura num ambiente saudável. Segundo o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, mais de 600 mil acidentes de trabalho foram registrados em 2022 e 2.538 pessoas morreram no exercício das funções. Isso representa aumento de 7% em relação ao ano anterior. O Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho calcula que nos últimos 10 anos foram comunicados quase 7 milhões de acidentes de trabalho com 25 mil mortes. A iniciativa foi desenvolvida pela Smart Lab de Trabalho Decente, coordenada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil. O ato de que um Tribunal Superior do Trabalho está acendendo a luz verde em seu prédio durante o mês inteiro. Isso é simbólico, mas é uma simbologia que tem muita importância. Você envolve não só juízes, servidores, terceirizados, estagiários, você envolve todo mundo. Então, nós do Ministério Público do Trabalho temos muita atenção ao tema ambiente do trabalho, e principalmente a questão dos acidentes. Peço que toda a sociedade reflita bastante o que é melhor, você ter um ambiente sadio ou doente. Um ambiente que mata, um ambiente que apenas fortalece. No mês de abril, as turmas do Tribunal Superior do Trabalho vão adotar a pauta temática e julgar casos relacionados a acidentes de trabalho. No dia 25, o programa Trabalho Seguro, em parceria com a ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, vai realizar um seminário sobre o tema. E no dia 28, as ações de conscientização vão ocorrer durante os Jogos do Campeonato Brasileiro. No final de semana, no dia 28 de abril, que é o Dia Mundial de Combate a Acidente de Trabalho, eles vão estar todos
com as faixas, inclusive com os letreiros, o tempo inteiro relembrando os números são tristes números, mas são números gritantes assim, trabalho, a forma de prevenir e a forma de combater e denunciar os acidentes e as doenças ocupacionais. A forma de você combater esse trabalho, de fato, é você unir a todos. É uma pauta que não pertence só ao Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, mas pertence a empregados, a empregadores, à sociedade, a todos aqueles que são atingidos pelas doenças ocupacionais. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.